Tudo bem, pessoal? Professor Pacelli na área. Chegamos na terceira e última parte que trata sobre inventário. Nessa parte a gente vai tratar sobre fases e princípios. Vamos lá então. Então, essa parte aqui agora. Fases do inventário e princípios. Então você tem três fases no inventário: o levantamento, o arrolamento e a avaliação. O que é o levantamento? Compreende na coleta dos dados sobre todos os elementos ativos e passivos do patrimônio, podendo ser o levantamento físico ou contábil. Físico é efetuado diretamente pela identificação e contagem dos componentes. Já o contábil é com base nas fichas de escrituração. Ou seja, você tem um levantamento físico ou contábil. Físico, eu vou lá e olho em loco. Contábil, eu pego as fichas e olho lá para ver se está tudo certo. O levantamento se divide em três etapas: identificação, agrupamento e mensuração. Identificação consiste na verificação das características dos bens, direitos e obrigações. Agrupamento é a reunião dos elementos que possuem as mesmas características. Mensuração, contagem das unidades componentes da massa patrimonial. Então, um exemplo de agrupamento. Eu vou fazer o levantamento do ativo imobilizado. No ativo imobilizado eu tenho veículos, tenho equipamentos, tenho embarcações, tenho exemplo, plataformas. Então eu não posso misturar essas coisas. Imóveis, terrenos. Então, primeiro eu tenho que levantar, depois eu tenho que agrupar nas classes. E aí depois eu faço a mensuração dentro de cada classe, até para ver se eu estou adotando o mesmo critério, se eu não estou usando critérios distintos. Tá bom? Próximo. Arrolamento. É o registro das características das quantidades e quantidades obtidas no levantamento. Os componentes patrimoniais podem ser apresentados de forma resumida. Nesse caso, recebe a denominação de sintético. Ou individualizada, seria o analítico. Lembrando que o inventário cobrado na Lei 4.320 é um inventário analítico, com base em elementos de escrituração sintética. Então aqui tem que ser um analítico no caso do setor público federal, que está amarrado dessa forma. A avaliação. Nessa etapa é atribuída uma unidade de valor ao elemento patrimonial, devendo os critérios de avaliação ter por base o custo. Beleza. Agora, pessoal, os princípios. Instantaneidade. O levantamento deve se referir a determinado instante, certo? Dia e hora do seu início e do seu término, para todo o patrimônio a que se refere. Ou seja, eu não posso estar comparando um imóvel no primeiro trimestre com um imóvel no início do terceiro trimestre. Está muito fora do escopo. Pode dar uma divergência às vezes. Entendeu? Tempestividade e oportunidade. O levantamento deve ser feito na data mais próxima do evento. Ou seja, se eu estou querendo fazer um inventário anual, eu não posso fazer um inventário a princípio começando em abril. É bom que eu comece nos últimos 3 meses do ano. Outubro, novembro, dezembro. Você só vai começar antes se você dizer, olha, mas eu quero fazer um censo. Então eu tenho que começar bem antes para poder chegar em dezembro, ok. Mas o que diz o princípio da tempestividade e oportunidade é que você deve fazer o mais próximo do motivo que gerou o inventário. Integridade. O levantamento deve conter todos os elementos, ou seja, eu não posso excluir. Então, assim, eu faço o levantamento, identifico os elementos. Aí você, mas esse aqui é muito difícil mensurar, vou excluir ele. Se você fizer isso, você está quebrando o princípio da integridade. Beleza? Então, uma vez definido, uma vez fixados os limites do inventário, todos os elementos devem ser compreendidos. Eu não posso ficar mudando o critério a toda hora para tirar elementos do inventário. Homogeneidade. Eu devo usar medidas uniformes e uma única medida de valor. Ou seja, se eu vou usar quantidades, eu posso usar peso, eu posso usar quilos, litros, né? Eu já falei aqui quilos, metros e litros. Mas a moeda só pode ser uma moeda nacional, certo? Então isso é homogeneidade, tem a ver com as medidas. Homogeneidade, preste atenção, tem a ver com as medidas. Medidas de tamanho, né? Peso, altura e medidas de valor. Valor só pode ser uma, beleza? Uniformidade. Estipula que você deve manter os mesmos critérios nas normas de estrutura para a elaboração de todos os inventários. Ou seja, eu não posso usar no inventário um critério e no outro ficar mudando e no outro já mudar de novo. Eu posso até mudar, mas eu tenho que justificar. Lembrando que dentro do mesmo inventário, eu posso ter objetos que fazem parte do ativo imobilizado usando um critério e outros objetos que têm outras características do ativo imobilizado usando outro critério, porque isso tem a ver com as bases de mensuração do ativo e do passivo.
E especificação. O inventário deve especificar cada elemento patrimonial e agrupá-lo de acordo com a sua função em grupos homogêneos. Beleza? Então é separar para depois agrupar e conquistar. Então vamos lá. A relação de todos os elementos ativos e passivos, componentes do patrimônio público, com a indicação do valor desses elementos, denomina-se inventário. Esse inventário do patrimônio público compreende as seguintes fases de operações. Então tem levantamento, arrolamento e avaliação. Gabarito, B de bola. Tranquilo. Próximo. Fase que compreende a coleta de dados de todos os elementos ativos e passivos. Levantamento. O arrolamento, uma das fases do inventário do patrimônio, consiste no registro das características e quantidades obtidas na fase do levantamento. Verdadeiro. Constitui princípio dos inventários, quando da sua execução. Instantaneidade, oportunidade e integridade. Não vi equilíbrio, não vi clareza. Não vi programação. Não vi empenho. Não vi publicidade e não vi mobilidade. Então, por eliminação, letra A. O princípio dos inventários que determina que, uma vez fixados seus limites, todos os elementos patrimoniais devem ser objeto. Integridade. Ele deve ser íntegro. Depois que fechou, já era. Princípio dos inventários que estabelece os critérios de mensuração e avaliação para todos os elementos devem ser os mesmos. Ou, quando não for possível, a maior afinidade possível. Então seria o quê? Uniformidade. Mobilidade nem existe. Beleza? Ok, pessoal? Então, mais uma aula que a gente concluiu com louvor, certo? Você viu que as questões caem nas provas. Geralmente essas questões de inventário, elas caem basicamente em alguns concursos. Principalmente, vou dizer quais são os mais tops que caem. Analista da Câmara dos Deputados, que é o analista patrimonial. Aí essa aula é forte para lá, certo? E geralmente contadores de nível estadual e municipal, principalmente municipal. Essa aula também é muito importante para esse tipo de cargo. Então, se você está nesses dois circuitos aí, certo? Foque bem nessa aula, porque aí é importante. Mesmo que o histórico do CS não seja tão elevado, mas as bancas, quando colocam isso no edital, para esses cargos, contador e o analista patrimonial da Câmara dos Deputados ou do Senado, analista patrimonial, aí lá o bicho pega. É tudo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.